ele, Jesus Cristo, que o Filho do Homem, isto é, eu, Jesus, seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Essas foram as palavras de Jesus. Então, se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro em direção às suas casas, elas contaram todas estas coisas aos 11, os 12 discípulos, menos um, Judas, que já estava morto, e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos e aos outros foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles, os apóstolos e os outros, não acreditavam nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Como até hoje. A ressurreição parece uma alucinação, uma loucura. Esta narrativa deve ser complementada com outras narrativas. Desta, então, vamos tirar para nós algumas lições que julgo preciosas. Primeira, no verso 1 lemos, no primeiro dia da semana. Haverá sempre um primeiro dia na semana. Haverá sempre em nossas vidas um dia para recomeçar a nossa trajetória. Muito possivelmente, na vida de cada um de nós, haverá uma sexta-feira. Isto é, a morte, um acontecimento que nos tira a razão de viver, uma preocupação excessiva, um evento que nos transtorne. As nossas vidas podem passar pela sexta-feira. As nossas vidas, muito possivelmente, passarão pela sexta-feira. E quando voltamos nossos olhos, então, para a sexta-feira de Jesus Cristo, nós vemos o quanto ele, sobretudo desde a quinta-feira, padeceu. Por isso a paixão de Jesus. O quanto ele sofreu. Poderá haver um sábado. O sábado, a única narrativa que temos sobre o sábado nos evangelhos, aquele sábado, foi que as autoridades prepararam uma fala falsa e colocaram mais guardas na porta do sepulcro. Não temos mais nenhuma palavra. O resto é silêncio, como às vezes acontece em nossas vidas. Nós oramos e nada acontece. Imaginemos aqueles homens e mulheres que criam em Jesus Cristo, que não tinham com a certeza que temos hoje, que depois tiveram, de que a sexta-feira se seguiria o terceiro dia. Estavam no sábado pensando na sexta-feira. Não tinham perspectiva do dia seguinte, porque o dia seguinte não tinha acontecido ainda. Sábado é um dia de grande luto, de choro, um dia de uma vida sem sentido, completa ausência de propósito. Porque o Messias tinha morrido. E eles seguiram aquele Messias, viram os seus milagres, ouviram os seus ensinos, e agora, como a gente às vezes experimenta, e agora, o que será feito da minha vida? Morre-nos uma pessoa querida, um pai, uma mãe, um filho, um irmão, o que será da nossa vida agora? Sim, podem vir a sexta-feira e o sábado, mas Deus fará surgir o domingo, no primeiro dia da semana, feito por Deus, a vida voltará a florescer. O que não tinha sentido voltará a ter sentido. O que era incompreensível voltará a ser compreendido. No primeiro dia
da semana. Não importa que ainda estejamos no sábado. A mensagem da ressurreição nos diz que podemos esperar, porque o domingo é certo. E nós poderemos continuar as nossas vidas. No verso 1, lemos ainda: as mulheres levaram ao sepulcro especiarias aromáticas. Aquelas mulheres foram adorar a Jesus. Mas como adorar a Jesus? Numa circunstância tão adversa. Os salmistas do passado perguntaram: como adorar ao Senhor em terra estranha? Aquele momento era um momento de sensação de fracasso. Tudo que nós fizemos não valeu. Jesus está morto. No entanto, mesmo em meio a essa circunstância, mesmo em meio a essas condições aflitivas, mesmo em meio às lágrimas de dor pela partida do seu mestre, elas foram ao sepulcro. E o gesto de ungir o corpo de Jesus era um gesto de adoração. A pergunta a mim e a você é esta: estamos prontos para o domingo? Estamos prontos para adorar a Deus, mesmo nas circunstâncias mais adversas? Ou só o adoraremos quando tudo estiver bem? Elas não estavam apenas no domingo. Elas estavam continuando algo que começaram no sábado, porque a adoração delas começou quando prepararam as especiarias. Temos nós a disposição de adorar a Deus quando nós não sabemos o que está acontecendo, não conseguimos explicar o que nos está acontecendo, quando nossas orações parecem não ser respondidas, temos a disposição de ir ao sepulcro, adorar. E agora sabemos que Ele está vivo. Nós podemos estar em momentos difíceis, mas Jesus está vivo. Temos tido nós essa disposição de adorar a Deus em qualquer circunstância, favorável ou desfavorável? Nós somos convidados a adorar a Deus assim. Quando as coisas não funcionam, quando não vemos sequer a possibilidade do triunfo. Verso 2 nós lemos: encontraram removida a pedra. Elas não podiam imaginar que a solução para o problema delas, que era uma enorme pedra fincada à porta do sepulcro, fosse aquela. Que a enorme pedra não precisasse ser removida por elas que não tinham tal capacidade, ou por alguém a quem lançassem mão, porque não havia, e quem estava ali eram os guardas, que estavam exatamente para proteger o sepulcro, não para liberá-lo. Porque às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, em nossas vidas há situações que nós não temos solução. A pedra é forte, é pesada, é grande, é irremovível por nossas próprias forças. Mas a pedra estava removida. Nem precisaram orar para a pedra ser removida. A pedra estava removida. E elas então viram a glória de Deus. Deus remove das nossas vidas os obstáculos. E quando Deus remove as nossas vidas os obstáculos, e temos uma leitura correta daquele momento, nós então percebemos a glória de Deus.
Porque o sepulcro vazio é a glória de Deus. No verso 4, nós lemos que as mulheres ficaram perplexas, mas 2 homens se colocaram ao seu lado. Diante daquilo que viram, não só de Jesus morto, mas de um corpo desse Jesus roubado na imaginação delas. Naquele momento de solidão, não apenas física, mas de solidão emocional, porque o mínimo que podiam fazer, um pouco de alegria que poderiam ter, era adorando a Deus através da unção do corpo de Jesus, mas nem isso mais poderiam fazer. Ou seja, não restava sequer uma nota do canto, uma palavra do hino. Há situações na vida de tremenda perplexidade pela qual cada um de nós passa. Mas Deus aparece e nos conduz para os caminhos que quer que nós trilhemos. Quando lemos a sequência dos fatos, nós vemos que eles dizem, olha, mulheres, preste atenção. De fato, Jesus Cristo foi morto na cruz. De fato, ele foi enterrado aqui nesse sepulcro. Mas, de fato, ele não está mais aqui, porque ele foi ressuscitado. Agora, então, esqueçam o passado. Não há razão para sofrer. Não há razão para chorar, porque ele ressuscitou. Ou seja, de novo está restabelecida a comunhão, a amizade, a fraternidade, o companheirismo com ele. Tudo voltou a ser como era antes. Agora, então, lembre-se das palavras dele. Voltem para suas casas e contem o que vocês viram. Agora, então, a alegria de novo pulsou naqueles corações. O sorriso tomou conta dos seus olhos, dos seus lábios, dos seus rostos. Deus, na hora da dificuldade, enviando-nos anjos ou não, nos conduz para caminhos que nos permitam tirar os olhos do chão, olhar para o lado, olhar para cima e prosseguir nas nossas vidas. Lemos no verso 8. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. Quantas vezes não acontece com a gente? Nós ouvimos as promessas, ouvimos os relatos, mas de tal modo os fatos nos apertam que parecem que nos fazem sucumbir. E quando Deus então aparece e nos revela a verdade e o seu amor para conosco, dizemos então, está escrito no Salmo 23, que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e que ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, eu não temerei mal algum. É mesmo, eu tinha esquecido. É verdade que a Bíblia diz que eu sei que o meu Redentor vive. Então somos lembrados das palavras de Jesus. É interessante, meu irmão, minha irmã, que Jesus teve o máximo cuidado de preparar os seus seguidores, tanto os 12 como os seguidores em número maior, para a sua morte e para a ressurreição. Mas quando a morte aconteceu, os olhos como que fecharam, a memória como que se apagou, e não se lembraram de mais nada. Tiveram um choque de memória, como acontece conosco. Não vemos mais nada diante da adversidade. Então, se lembraram das palavras de Jesus.
por isso que temos que ter sempre, como diz o Salmo, guardada a palavra dentro do nosso coração. Para que na hora da adversidade, essas palavras nos alimentem quando ecoarem dentro do nosso coração. Quando sacudirem as nossas veias. Nós precisamos sempre nos lembrar das palavras de Jesus. E muitas vezes, nós tropeçamos, porque não nos lembramos das palavras de Jesus. Muitas vezes perdemos a esperança, porque não nos lembramos das palavras de Jesus. Muitas vezes achamos que a vida não vale mais a pena, que não tem mais nenhum sentido, porque não nos lembramos das palavras de Jesus. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. Aí, o quebra-cabeça se fechou. É mesmo? Ele disse que morreria, mas ele disse que seria ressurreto ao terceiro dia. É verdade. Ele disse que aquele templo bonito foi construído por Herodes. Mas aquele templo aqui, o corpo dele seria destruído, mas seria reconstruído ao terceiro dia. Na sexta, o primeiro dia, ele morreu. Na segunda, ele sumiu, enterrado que estava, mas no terceiro dia, ele ressurgiu. Então, se lembraram das palavras de Jesus. No verso 9, nós lemos que então, orientadas, elas contaram tudo aquilo que viram. Talvez pudessem ser agora pintadas conforme aquela palavra de Pedro e João saindo do templo. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Imaginem que depois de tudo aquilo que experimentaram, fechasse sua boquinha, voltasse para a Galileia e não abrissem as suas boquinhas. Não falassem. Porque é assim que muitos de nós fazemos. Jesus ressuscitou, mas nós não contamos para ninguém. Quem quiser que adivinhe. Quem quiser que vá lá na minha igreja. Lá o pastor conta. Mas não foram assim que as mulheres procederam. E eram pessoas que não tinham crédito na cultura de então. Palavra de mulher e o silêncio tinha mais valor na cultura daquela época. Elas não pensaram, vamos nos ridicularizar, vamos nos chamar de maluca, vamos dizer que estamos inventando mais uma vez, que estão falando demais. Não importa, nós não podemos deixar de falar do que nós vimos, porque nós fomos ao sepulcro, esperando ungir o corpo de Jesus, aromatizá-lo, mas ele não estava lá. E quando nós saímos assombrados, amedrontados, com os olhos só para o chão, sem saber para onde ir, nos apareceram 2 anjos e disseram, ele ressuscitou. Vão a Galileia, contem o que viram, contem o que ouviram. Nós precisamos contar o que Deus fez conosco. Nós temos que contar o que Deus faz conosco. Porque a partir da fala daquelas mulheres, outras pessoas tão amedrontadas, tão cabisbaixas, tão perplexas, tão desanimadas, também passaram a crer. Não viram. Não foram testemunhas oculares, mas com base nas palavras delas, creram que Jesus tinha ressuscitado. E a vida de cada uma dessas pessoas tomou um novo rumo,
um novo sentido. Nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Cremos e guardamos conosco? Ou cremos e espalhamos? E cantamos a boa nova? E cantamos a grande, a extraordinária notícia? Lições, portanto, da ressurreição. Por mais que nós passemos pelo vale da sexta-feira e do sábado, Deus fará surgir o domingo. Não importam como estão as nossas vidas, nós podemos adorar a Deus, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. Devemos nos lembrar que Deus remove os obstáculos. Aqueles que são humanamente irremovíveis, divinamente são totalmente tiráveis das nossas vidas. Mesmo que as situações sejam de dificuldade e perplexidade, devemos estar atentos, porque pode ter um anjo ao nosso lado para nos levar à estrada que Deus quer que nós trilhemos. Importa, pois, que sempre nos lembremos das palavras de Jesus. E tomemos tais palavras, e as repitamos, e as cantemos, as levemos aos outros, para que as vidas dos outros tenham também sentido. Lições das mulheres diante do túmulo vazio, aprendendo que Jesus não estava mais ali, mas tinha ressuscitado. Foi morto o Salvador e sepultado, mas com poder e vigor ressuscitou. Com triunfo e glória da sepultura saiu, vencendo a morte com todo o seu terrível poder. E o fato de ele ter ressuscitado, ele pode agora nos dar vida. Sabemos que tomaram todo cuidado, vedando o sepulcro, guarnecendo com policiais o sepulcro. Mas a morte não conseguiu. Nesses cuidados adicionais conseguiram reter Jesus na sepultura. Ele então, ó que vitória da morte sobre a morte, triunfou. E deu a mim e a você vida eterna, que começa agora, para não ter fim, porque é vida eterna. Em pé, cantemos esta verdade.
Todos podem se assentar, menos os diáconos, irmãos convidados, que vão servir então agora os elementos, pão e o cálice da ceia do Senhor. Enquanto os irmãos vão recebendo esses elementos, nós nos lembramos então que Jesus instituiu essa celebração, a ceia do Senhor. Diz a Bíblia, no Novo Testamento, nos Evangelhos, que pouco tempo antes de ser preso, ele participou da última Páscoa da vida dele. Jesus participou de várias Páscoas. Nos meses de março e abril, conforme o calendário judaico, os judeus se reuniam em suas casas, às vezes no templo, para a Páscoa. E reunido então numa dessas reuniões muito íntimas, como se fosse a sua família, no caso, sua família espiritual, os seus discípulos, após comerem a Páscoa dos judeus, lembrando então a saída do Egito para Canaã, a libertação da opressão para a liberdade, ele deixou uma instrução. Terminada aquela primeira parte, ele então pegou um pão, dividiu aquele pão em pedaços e foi distribuindo a cada um. Depois também tomou um pouco de vinho, agradeceu tanto um pelo outro, distribuiu também entre os seus discípulos, possivelmente num cálice único que foi distribuído a cada participante. Ele disse então que todas as vezes em que se reunirem, e os cristãos passaram a fazer isso no primeiro dia da semana, eles deveriam comer e beber, sabendo que estava anunciando a morte do Senhor, até que o Senhor volte. Este é o significado mais preciso desta celebração. Não somos abençoados porque tomamos esses elementos. Nós somos abençoados porque Jesus Cristo morreu, ressuscitou e vai voltar. É um ato de pregação. Nós estamos pregando, quando tomamos esses elementos, que Jesus Cristo veio e que Ele vai voltar. Portanto, é um momento muito breve, muito curto. Mas este é o significado primeiro deste momento. Quando eu tomo esse pão, eu digo, Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar. Quando eu tomo desse cálice, no nosso caso contendo suco de uva, eu estou afirmando, Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar. Ao mesmo tempo eu prego a mim mesmo. Jesus morreu, foi sepultado, mas vai voltar. E eu prego a todos os outros. Jesus morreu, foi enterrado, ressuscitou e vai voltar. Que esse momento seja um momento de afirmação de cada um de nós, da essência de nossa fé. Se Jesus morreu, é porque Deus me ama. Se Jesus ressuscitou, é porque Deus tem o poder de transformar todas as situações desfavoráveis em situações favoráveis. E se Ele vai voltar, é porque eu também vou me encontrar com Ele. A vida não é só esta, é também esta, mas começa aqui, para nunca mais terminar. É com essa certeza que devemos, então, participar da ceia do Senhor.
Um momento, portanto, de grande alegria. Claro, também de grande compromisso, de grande desejo de fazer com que essa palavra possa alcançar mais e mais pessoas, no Brasil e fora do Brasil. Nessa semana, eu estive reunido com o nosso missionário na China. Ele me contava da alegria de ver pessoas, homens e mulheres daquele país, confessando também que Jesus era o Senhor das suas vidas. Seus olhos, quando ele contava, brilhavam. E todos que estávamos naquele momento juntos, o pastor Celi estava junto, a irmã Ione também, nos alegrávamos em ver o Evangelho, a boa nova, a notícia de que ele morreu, ressuscitou e vai voltar, chegando também à China. Esse também é um momento missionário. Afirmamos não só para nós, também para nós, mas também para os outros. Assim então, tomemos do pão. Da mesma maneira, participemos do cálice. A todos convido a ficarem em pé mais uma vez. Vamos cantar a última estrofe, Eugênio e irmã Delci, a quem agradecemos, a irmã Hélida, a participação aqui nesse culto, bem como a todo o pessoal da transmissão, do som, do rádio, a eles todos agradecemos. E informamos que logo após o culto, que terminará dentro de alguns minutos, nós continuaremos aqui, Almir, Jadson, Alcenir, para prosseguir com o programa de rádio. Todos os demais poderão sair por essa porta aqui à minha esquerda, à sua direita, descer essa rampa e ir embora. Logo em seguida, haverá um domingo se abrindo para vocês. É o café da manhã, que vai ser lá no anexo do Colégio Batista, o nosso terreno. Então você vai sair por aqui, um túnel da fome, do sem sentido, do vazio, um portão se abre, você então entra por um portão, depois por outro portão, e vai chegar até o café. Todos são convidados a participar, mesmo aqueles que não disseram que viriam. Há café para todos. Todos são convidados, então, se abraçarem e dizerem, aleluia, Jesus ressuscitou. Vamos ensaiar aqui agora, então? Aleluia, Jesus ressuscitou. Vamos cantar, então, a última estrofe deste hino. A última. Que o poder do Pai que ressuscitou ao Filho Jesus Cristo, a graça do Filho Jesus Cristo que se entregou por nós, mas está vivo,
e a comunhão do Espírito Santo, do Pai e do Filho, repousem sobre nós, capacitando-nos para uma vida eterna desde agora. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Todos podem então se assentar e ao som então da música final, sair aqui à minha esquerda. Recordo apenas que no próximo sábado, 6 de abril, teremos aqui o nosso primeiro seminário tijucano de preparação para a aposentadoria. Os que são aposentados venham contar a sua experiência. E os que não são, venham aprender como é que é. Deus nos abençoe. Às 9 horas nos encontramos ou para a escola bíblica, ou para outro culto, ou às 11, ou às 5h30, ou às 19h30.